Graça e paz, em nome de Jesus, amém. Então, estamos aqui para mais um estudo da palavra e da lição de número 15, do estudo 15. E ele continua falando a respeito de Jesus e agora nós vamos falar sobre parábolas do reino. É bem interessante porque são parábolas conhecidas, mas o autor da revista traz um novo olhar, traz uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir em algumas pregações e alguns estudos, tá bom? No estudo anterior a gente viu o valor do reino, né? Que o valor do reino não é financeiro, é um valor que vai muito além da parte financeira, né? Do reino de Deus, do reino dos céus. E quanto a gente precisa estar atento para que a gente não se perca, né, nos valores no nosso dia a dia, né, na intenção do nosso coração, na nossa forma de falar, de lidar. E a gente vai continuar falando a respeito do reino. Eu vou ler o texto que está para começar, o ponto 1, que tem como título Semeadura, e está em Marcos 4, de 1 a 20. Por que eu estou lendo, queridos? Porque nós temos um público aqui de algumas pessoas que têm pouca leitura ou leitura nenhuma. Então, eu acho importante que a gente faça essa leitura. Talvez por isso o vídeo fique um pouquinho longo, mas é importante, eu percebo que é importante a gente fazer essa leitura, tá bom? E diz assim... vou começar a partir do 3, que é já Jesus falando, tá? Sobre a parábola. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aí lá no 11, Jesus vem explicando a parábola. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quem que é o semeador aqui? Quem que é o semeador? A gente pode responder. É Deus, é o Espírito Santo. Ele é o semeador. O que é a semente? É a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O que Deus requer de nós desde que a gente foi salvo, desde que a gente aceitou a palavra, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que a gente colabore com a semeadura. Ele nos usa para que a gente também semeie a palavra. Mas o semeador, vamos dizer assim, o semeador-chefe é o Espírito Santo. É ele que semeia a palavra. A gente só é um instrumento, a gente só é um meio da semeadura, tá? Se eu não fizer, outro vai fazer. Então,
O semeador é o Espírito Santo, a semente é a palavra de Deus. O que é interessante nesse estudo é que ele não entra em detalhe com relação aos tipos de solo, o que a gente escuta bastante, né? De que solo que a semente está sendo lançada. Né? São diversos, Jesus coloca aqui diversos tipos de solo, mas o interessante é que ele coloca aqui que a semente é boa, não importa o tipo de solo que ela é lançada. O interessante, o importante é saber que a semente é boa. Não existe, a palavra de Deus não é uma semente ruim, ela é uma semente boa. Eu tive uma experiência aqui, a gente foi tentar fazer uma horta, o Ronaldo comprou uns pacotinhos, né, aqueles pacotinhos de semente, e muitas delas não germinaram, porque eram sementes ruins. Mas na palavra de Deus não é assim que funciona. A palavra, ela é uma semente boa, ponto. Não tem como discutir, ficar falando assim, mas a palavra da forma que foi plantada é que está errado. Não, a palavra é boa. O solo é que tem as suas dificuldades. E o solo somos nós, são as pessoas. Né? E a gente precisa de entender que o tipo de terreno que a gente não pode falar assim, eu não vou falar de Deus para aquela pessoa não, porque ela é uma pessoa rancorosa, porque ela é uma pessoa assim, não sei o que. Não, a gente precisa falar para essa pessoa, a gente precisa lançar a semente para essa pessoa, não importa o tipo de solo que ela é, porque quem faz a obra, quem dá a transformação é o Espírito Santo. Não cabe a mim falar assim, eu vou falar para essa, mas para essa não, porque essa aqui não vai receber de bom grado, essa eu sei que vai receber de bom grado. Não, eu preciso de lançar a semente, seja qual for o solo, tá? Ok? E aí ele traz também que tipo de terreno temos sido para a bendita semente que Deus quer plantar em nós. Olha só, peraí, calma lá. Mas se eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entendo que eu sou um terreno bom, né? Um solo fértil, que já estou talvez até frutificando aí a 30, a 60, a 100 por um. Né? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma mudança de vida, uma transformação. Mas aí o autor da revista pergunta assim, que tipo de terreno temos sido para a bendita semente que Deus quer plantar em nós? Aí eu falei assim, opa, calma aí, mas a semente já foi plantada. Mas acontece que a todo momento a gente está em transformação. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar um solo pedregoso, um solo que está entre os espinhos, né? Uma terra seca. Sabe quando que isso acontece, queridos? Quando a gente deixa de adubar a terra, quando a gente deixa de aguar a terra. Como que eu faço isso? Orando, lendo, buscando, cultuando, sendo via internet, presencialmente, né? Com que forma eu estou adubando a minha terra é que vai determinar que tipo de solo eu estou me mantendo. Olha só que interessante. Porque eu sou um solo fértil, eu fui um solo fértil, Deus, o Espírito Santo lançou a semente, eu comecei a frutificar, minha semente criou raiz. Mas a partir do momento que eu deixo de buscar, que eu deixo de me alimentar, de adubar a minha terra, ela vai se tornar infrutífera. Não é assim nos campos? O que acontece depois que há uma colheita? É feito todo um processo de cuidado do solo. Eu não sou especialista em agricultura, mas o pouquinho que a gente conhece, que a gente vê de reportagens, de pessoas que a gente conhece que trabalham com agricultura, quando é feita a colheita, é feita toda a preparação do solo novamente
para que aquela planta que já está lá, né, algumas não são arrancadas, dependendo do tipo da fruta, enfim, para que ela venha no tempo certo, ela volte a frutificar. Então, nós, como servos de Deus, a gente também precisa de cuidar do nosso solo, cuidar do solo que é o nosso coração, que é a nossa vida, tá? Então é isso. Então a gente precisa de alimentar, a gente precisa de cuidar da nossa terra, que é a nossa vida espiritual. A gente precisa de nos alimentarmos de coisas boas, da palavra de Deus, para que a gente continue sendo terra fértil, um solo fértil, para que a gente, no tempo certo, a gente venha frutificar, dar frutos para o Senhor. Amém? Vamos agora para o ponto 2, que tem como título A Separação. Lá em Mateus, está baseado no livro de Mateus 13, de 24 a 30, 36 a 43 e 47 a 50. No ponto 2, vem falando sobre a separação, que vem baseado nos textos de Mateus 13, 24 a 30, 36 a 43, 47 a 50. Vem falando da parábola do joio e do trigo. Eu vou fazer um pequeno resumo dessa parábola, tá? Os textos são longos, então para a gente não se alongar muito, eu vou fazer um pequeno resumo. Jesus fala o seguinte, ele propôs a seguinte parábola, que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, veio o inimigo durante a noite e semeou o joio, semeou uma semente ruim. E essas sementes começaram a crescer junto. E os trabalhadores, né, do campo vieram e viram que havia trigo e joio misturado. E sugeriu ao dono da terra que tirassem, que arrancassem o joio do meio do trigo. Porém, ele entendeu que, quando ele viu, né, que ele entendeu que não era o momento certo de fazer essa separação. Por quê? Porque eles corriam o risco de arrancar o trigo junto com o joio. E a intenção deles era tirar só o joio. Então, ele falou assim, não é o momento certo. Vamos esperar crescer e no tempo certo, no momento certo, a gente faz essa retirada. E o que Jesus quis dizer com isso? Que não é no nosso tempo que nós vamos fazer a separação do joio e do trigo. A gente já ouviu muito que no meio da igreja existe o joio, né? Existe a semente ruim, existe, né, pessoas que estão ali que não têm a mesma intenção do que as pessoas que se julgam trigo. Se é que eu posso dizer assim, né? Se eu estiver errado, me perdoe. E o autor da revista, ele vem trazendo alguns tópicos dentro desse ponto da separação. E o 1 diz assim, no campo que é o mundo, são semeados 2 tipos de semente. Um tipo é semeado pelo dono do campo e o outro pelo inimigo. Quando semeamos o que é mal, estamos a serviço do inimigo de Deus, pois Deus é o dono do campo e só semeia o que é bom. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, o que nós temos semeado? A gente tem semeado o que é bom ou a gente tem semeado o que é mal? É interessante porque a gente se julga melhor do que os outros, a gente acha que jamais, de forma nenhuma, eu vou semear uma semente mal, de jeito nenhum. Só que às vezes a gente se deixa ser usado. De que forma? Uma fofoca, um comentário maldoso, né? Ou quando você vê algo que você vê que tá errado, que não tá legal, ao invés de você ir até a pessoa e tentar resolver, e tentar conversar, né? Para que aquele assunto se encerre, você conversa com um, conversa com o outro, fala aqui, fala ali, menos com a parte interessada. Então, isso é semear o que é mal. Porque vai gerar uma conversa, vai gerar um mal-estar, né? E isso não é bom, não é legal.
Então, a gente pensa assim, ah, não tem nada a ver. Tem muito a ver, você está a serviço do inimigo quando você faz isso. Né? Por mais que você ore, que você busque a Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, a gente precisa estar atento com as nossas atitudes. No 2, diz assim: neste mundo é inevitável que tenhamos trigo e joio crescendo juntos. Jesus Cristo adverte que não devemos nos apressar em julgar, querendo separá-los, pois isto só Deus é capaz de fazer. Só Ele, que conhece o interior de cada um, poderá efetuar a separação. Como que a gente vai olhar para os irmãos e vai falar assim, esse é joio e esse é trigo? Não tem jeito. Não cabe a nós, não somos nós que vamos fazer esse tipo de seleção. É Deus que faz. Deus quem faz esse tipo de seleção. E mais, aqui no ponto ele diz assim, ó, não devemos nos apressar em julgar. Na parábola, diz que os trabalhadores queriam já logo de cara arrancar o joio do meio do trigo. Porém, eles corriam o risco de arrancar o trigo junto, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Há joio e trigo no mundo e também na igreja. O importante a considerarmos é, estamos sendo trigo ou joio? Esse ponto é bem legal, eu gosto assim quando confronta a gente. Por quê? A gente julga o outro como joio, não é? É ou não é? É, gente, é verdade. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você fez isso? E aí? E você? E eu? Eu tenho sido trigo ou joio no meio da igreja? A gente precisa de refletir nas nossas atitudes para saber se eu tenho semeado trigo ou se eu tenho semeado joio. E se eu tenho semeado joio, é porque eu sou joio, porque um trigo não semeia joio e o joio não semeia trigo, certo? Não tem como. Um pé de jaca dá manga. Não tem. Então, se eu tenho semeado coisas maus, é porque o joio sou eu. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente está julgando o outro como joio e, na verdade, o joio sou eu, tá? O ponto 4. Também dentro de nós pode haver joio, pois mesmo sendo resgatados, somos pecadores. Cooperemos com o Espírito Santo para que ele retire de nossa vida o que não foi plantado por ele. Você já ouviu na planta de enxerto? Existe as plantinhas que são enxertadas, que elas crescem fora do tempo, né? Que elas já dão logo os frutos. E algumas delas não vão para frente, elas morrem antes, porque não é natural. Não é natural. Então, a gente precisa de cooperar com o Espírito Santo, buscar fazer a vontade de Deus, para que ele retire de nós aquilo que não é dele, né? Se por acaso foi plantado em nossas vidas a semente mal, que é o joio, que a gente busque em Deus para que isso seja arrancado de nós. A disciplina na igreja deve ser exercida para fins de ensino, para evitar escândalos, mas sempre com muito amor e paciência, sem precipitação ou qualquer sentimento de partidarismo. Afinal, as pessoas são mais importantes do que qualquer instituição. Precisamos estar sempre conscientes de que somos frágeis e imperfeitos e de que nunca conseguiremos separar verdadeiramente o trigo do joio. Deixemos isto para o justo e perfeito juiz, que é Jesus. A disciplina na igreja deve ser exercida para fins de ensino e para evitar escândalos. A disciplina, a gente precisa dela. Desde que a gente nasce, a gente tem esse tempo de disciplina, de ensino. E até morrer, a gente vai estar aprendendo, vai estar sendo ensinado, né? Mas a gente precisa de permitir, de ser uma pessoa ensinável, né? Que se alguém vier até mim e falar, Elaine, a sua atitude naquele dia, naquele momento, não foi legal, você precisa de reconsiderar suas palavras, cuidado com o que você fala, com o que você faz.
eu preciso de ter um coração ensinável. E se eu for até alguém para poder ensinar, para poder exortar, para poder evitar algum tipo de escândalo, eu preciso ser amável também. Eu preciso de perguntar primeiro por que ela tomou aquela atitude, o que aconteceu. A gente precisa de ouvir a pessoa. Às vezes a gente já chega acusando, você fez isso, você fez aquilo, você falou aquilo outro, você tá ficando doido, isso não se faz, isso vai servir de escândalo para a igreja, e fala, e a pessoa não consegue se justificar, não consegue falar. Talvez ela estava num dia ruim. Simplesmente, não é porque ela é uma pessoa ruim, mas talvez naquele dia ela estava num dia ruim e tomou uma atitude errada. Então a gente precisa de ir em amor, exortar em amor, para que essa pessoa ela veja que errou, né, se arrependa e segue, buscando fazer o que é certo. Né? Agora, o que eu não posso é chegar e acusar e falar, não, você está cortada disso, daquilo, porque você fez errado. Né? Isso não cabe a mim, isso cabe ao justo juiz, que é Jesus. Diz assim, o texto diz que nós somos frágeis e imperfeitos. Hoje eu posso estar sendo chamada a atenção, amanhã pode ser você. Né? Então a gente a gente não pode achar que é o super-homem, a super-mulher que nunca vai errar. Porque se você pensar isso, você já está errando. Porque nós somos imperfeitos, a gente falha. E ainda diz que nunca conseguiremos separar verdadeiramente o trigo do joio. Não cabe a nós, mais uma vez eu vou repetir, não cabe a mim separar o trigo do joio. No tempo certo, Jesus vai vir e vai fazer essa separação. E para encerrar, na aplicação à sua vida diz assim, você acha mais fácil ver os seus erros ou ver os erros dos outros? Gente, eu vou responder. É claro que é mais fácil ver os erros dos outros. Sempre é mais fácil ver o erro do outro. Em quais circunstâncias você se percebe julgando e condenando as pessoas? Em várias circunstâncias. Em várias. Agora, sabe o que é mais interessante? Às vezes a gente olha, a gente julga, mas se cala. Se cala, que é o melhor a fazer. Não se calar para você se eximir da culpa de ter visto e não falado. Mas não falar, em determinados momentos é melhor você não falar. É se calar. E no tempo certo aquela pessoa vai ser corrigida, vai ser orientada, né? Porque às vezes a gente age de forma impulsiva. Você viu e já falou, você viu e fez. E aí age de forma incorreta, de forma injusta. Né? E não é isso que Deus requer de nós. Então, que a gente aprenda, a gente entenda que a semente que vem de Deus, ela é sempre boa, sempre boa. Foi o que a gente viu no tópico 1, a semeadura. E no tópico 2, que a separação do joio e do trigo não depende nem da gente, depende do Senhor. E Ele, no tempo certo, vai fazer essa separação. Então, fiquem na paz. No próximo domingo, a gente vai encerrar essa lição, que tem como ponto 3 o cidadão do reino e a conclusão. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau.